Sabia que em inglês você pode acabar mudando completamente o significado de uma palavra ou de uma frase apenas por conta de uma palavra pequena, ou melhor dizendo, uma preposiçãozinha composta por 3 letras? Existem, é claro, vários exemplos que eu poderia dar aqui, mas hoje eu quero focar apenas na palavra, no verbo ask, A-S-K, ask. Esse é um erro bastante comum que eu vejo alunos de inglês cometerem, e ele não se restringe, é claro que na maioria dos casos sim, mas ele não se restringe apenas aos alunos do nível básico. Eu tenho alunos, já vi pessoas, né, de nível... Tenho alunos, como eu falei, vi pessoas de nível intermediário ou avançado que ainda acabam cometendo esse deslize. Eu tô falando, é claro, de ask e ask for, o que aparentemente, em primeira análise, parece ser a mesma coisa, com uma leve diferença. Na verdade, são dois verbos, tem 2 significados, não vou dizer completamente diferentes, mas separados e diferentes. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou deixar um bônus para você aqui nesse vídeo, uma dica de pronúncia que essa aula me dá essa oportunidade de fazer. Ou melhor dizendo, essa palavra, ask, me dá a oportunidade de te dar uma dica de pronúncia que vai dividir o teu entendimento do inglês, assim, de antes dessa dica e depois dessa dica. Talvez você já a saiba, mas se você não a conhece ainda, não sabe desse detalhe, dessa dica que eu vou dar, eu acho que vai valer muito a pena ficar até o final. É claro, também pela dica do verbo ask, é óbvio, né? Então, começando pelo mais fácil, ask, sozinho, solitário, significa perguntar. She asked me a question. Can I ask you something? He asked where the station was. Então, pura e simplesmente, ask significa perguntar, como nos exemplos que eu acabei de ler para você. Porém, quando você adiciona a preposição for, você tira o significado de perguntar, do verbo ask, e coloca o significado de pedir. Ou seja, perguntar por algo, mas no sentido de pedir por algo, pedir alguma coisa. For example, he asked for a glass of water. I asked for help. She asked for the menu. Então, para resumir, colocar uma pedra, passar a régua e seguir em frente. Ask, perguntar. Ask for, pedir. Literalmente perguntar por, ou seja, pedir por alguma coisa. Sempre que você quiser usar o ask no sentido de pedir, tem que usar o ask for. Ou seja, tem que adicionar a preposição for. Combinado? E aqui, antes da gente entrar na dica bônus do vídeo, eu quero reforçar uma coisa que é importante, um ponto que é muito importante. Se é tão simples, tão fácil assim, por que muitos alunos cometem esse erro? Como você mesmo falou, teacher, no começo do vídeo. Até alunos de nível mais avançado ainda cometem esse erro. É uma excelente pergunta e a resposta é tão simples quanto a explicação desse ponto. Por desatenção. Pura e simplesmente por desatenção. Ou seja, acabam usando ask, ask for de qualquer maneira, achando que são sinônimos, né? Ask e ask for dá no mesmo. E acabam não separando no consciente, no subconsciente talvez, esses 2 verbos, e daí na hora da fala acaba saindo o que sair, digamos assim, né? E muitas vezes dá errado. Então, começa a praticar, pega frases como essas que eu coloquei aqui, uma boa dica. A maioria das frases que eu li aqui agora estão no passado. Por que você não pega essas frases e coloca no presente ou no futuro, né? Ou modifica, né, o objeto da frase, né? Por exemplo, ela pediu por alguma coisa, você coloca outra coisa e vai praticando dessa maneira. Da mesma forma, apenas o perguntar, né? Ah, perguntou algo, posso te perguntar algo, posso te perguntar, né, outra coisa, etc e tal. Outra dica bacana também é você, pra gente brasileiro, né? Pra gente que fala português, né? Portugueses também nesse caso. Em português nós dizemos fazer uma pergunta. Por exemplo, posso te fazer uma pergunta? Em inglês, como você viu aqui até no próprio exemplo que eu li agora há pouco, né? Você ask, né? Você pergunta uma pergunta. Por exemplo, posso te fazer uma pergunta é can I ask you a question? Ou seja, posso perguntar para você, perguntar você uma pergunta? Eu sei que isso soa estranho, bastante redundante, mas estranho é e redundante também é. A língua inglesa é um pouquinho redundante. Literalmente você pergunta uma pergunta.
não adianta tentar brigar com isso, é só se acostumar e seguir o jogo. Agora, dica bônus de pronúncia, de fonética, melhor dizendo. Repare que, como eu já falei anteriormente, as frases que a gente leu estão todas no passado, elas vão apresentar uma característica que não é exclusiva do verbo ask, mas sim exclusiva de todos os verbos regulares, ou seja, eu estou falando desse ed no final. Né? Mais precisamente, eu estou falando da forma como a gente pronuncia esse ed no final da frase. Talvez você já tenha reparado que quando eu li essa frase, eu praticamente, ou certamente, não pronunciei esse ed, né? Como é de se esperar. Por exemplo, ask, você que está começando agora, né? Ask, presente, ou infinitivo, asked, com ed no final, passado, certo? Porém, na fala, principalmente conforme você vai se acostumando digamos, tendo mais acesso, melhor dizendo, a pessoas nativas falando, você vai perceber que eles quase não pronunciam ou até mesmo não pronunciam esse ed no final. Por exemplo, vou repetir, mas você pode voltar aqui no vídeo que eu já li anteriormente. Na frase, she asked me a question. She asked me a question. E não she asked me a question. He asked where the station was. He asked where the station was. Então, praticamente você não lê esse ed, né? Isso acontece com outros verbos, por exemplo, o verbo trabalhar, work. I work, I worked. Só que aí é um pouquinho diferente. Aqui a gente ainda sente o no final, né? Mas dependendo da frase, se emendar com outra palavra, também não vai pronunciar. Então assim, a dica é, com os verbos terminados em ed, ou seja, os verbos regulares, né, no passado, né, regulares no passado, que terminam em ed, você não vai ouvir um nativo falando, ou alguém que fale em um nível próximo ou igual ao de um nativo, ou de um falante nativo, você não vai ouvir o som do ed no final, então não espere por ele. E é claro, você também, com o tempo, vai perceber que é muito mais fácil falar he asked where the station was do que he asked where the station was. Vou repetir. He asked where the station was. He asked where the station was. Claro, no começo pode falar asked, né? Não é o ideal, mas para você ir se acostumando é justificável. Mas com o tempo procure ir também, né? Deixando de lado, deixando de pronunciar esse ed no final, como os nativos fazem. E é claro, vai treinando seus ouvidos para não contar com ele no final das frases de um verbo, melhor dizendo, né? No final de um verbo no passado, regular, para você entender que tá no passado, né? Então já vai treinando esse tipo de compreensão também. E aí, essa dica ajudou você? Se sim, poxa, curte, compartilha aí com seus amigos, com alguém que está estudando e aprendendo inglês. E eu vejo você no próximo vídeo aqui mesmo nesse canal. See you later. Bye.